Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o nome do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome daquele que vive para todo sempre. Louvamos o teu nome, Senhor, nessa noite. Exaltamos o teu nome, eterno Deus. Glorificamos o teu nome, Senhor. Tu és o eterno, não há outro igual a ti. Queridos e amados irmãos, que Deus abençoe grandemente nessa noite todos os irmãos que estão entrando agora, que estão me acompanhando pelo Facebook, que o Eterno vos abençoe grandemente, que o Senhor vos abençoe rica e poderosamente. Você que está entrando agora, aleluia. Eu quero um feedback para saber se o som está bom, se o som estiver bom. Me avise que vamos arrancar e vamos compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se você está me ouvindo corretamente, me dê um sinal para que eu saiba se o som está chegando corretamente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Será que os irmãos conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. A conexão está meio lenta, mas o diabo é mentiroso. Elaine disse: o som está bom. Que Deus abençoe grandemente todos os irmãos que estão me acompanhando nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Queremos falar sobre um tema muito sugestivo, um tema que nos preocupa a todos nós. Por que as minhas orações não são respondidas? Eu quero falar para alguém que está me acompanhando nessa noite, que tem orado, que tem crido no Senhor por grandes milagres, que tem crido no Senhor pela manifestação do seu poder, pela mudança na sua vida, e você tem orado, alguns orado por 1 ano, por 2, 3, 4 anos, 5 anos esperando no Senhor por alguma coisa, por uma porta de emprego, por portas ministeriais, por dons espirituais, por relacionamento, por todas as áreas que nós temos orado. Se calhar você tem orado e você não tem visto a resposta do Senhor nessa noite. Eu tenho uma palavra vinda da parte de Deus para você nessa noite que eu creio que vai abençoar grandemente a sua vida. Por isso, antes de eu começar, eu quero que você compartilhe esse vídeo, que você envie o máximo de pessoas que você puder e estaremos compartilhando a palavra de Deus. Amados, eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos abrir lá no livro de Tiago, que vai ser o nosso texto de base nessa noite, que vai ser o nosso texto de base. Queridos, eu quero começar a introduzir essa mensagem para dizer que nem sempre na nossa vida todas as orações que nós fizermos serão respondidas por Deus. Nem sempre todas as orações que nós fizermos serão respondidas por Deus. Por quê? Existem coisas que podem condicionar a resposta da nossa oração. A Bíblia nos fala sobre um homem chamado Davi, que Davi ele tinha pecado, saiu com a mulher do seu servo e mandou matar esse servo, colocou ele na frente de batalha e o seu servo morreu. E a Bíblia declara que essa mulher, ela engravidou e ela concebeu um bebê. Mas esse bebê, acabou falecendo, não é? Falecendo. E antes dele falecer, a Bíblia diz que Davi ele orou, ele clamou a Deus, invocou o Senhor em favor dessa criança, para que o Senhor poupasse a vida dessa criança. E a Bíblia diz que ele jejuou, que ele orou, que ele buscou a Deus em oração, mas mesmo assim Deus rejeitou a sua oração e essa criança acabou por morrer. A Bíblia ainda nos dá outro exemplo sobre Jesus, que Jesus estava no Getsemane e Jesus estava orando no Getsemane, e naquele momento que Jesus estava orando, queridos, Jesus teve medo.
Então é muito normal nós na nossa vida termos medos. A Bíblia diz que Jesus teve um grande medo e que ele pediu para Deus porque ele tinha medo de morrer. Ele disse: Pai, se for possível, faça passar de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Então nós entendemos que a vontade de Jesus é que esse cálice fosse passado dele, que ele não experimentasse desse cálice. Na verdade, a vontade de Jesus não era morrer, mas ele queria agradar o Pai em todas as coisas. Então ele disse que todavia seja feita a tua vontade. Então nós vemos aqui Jesus orando, pedindo que ele não bebesse desse cálice. Mas a Bíblia nos demonstra que Deus não respondeu essa oração. Deus permitiu que ele morresse. Deus podia dizer não. Jesus orou, Jesus está chorando, não vou matar ele, não vou deixar ele subir até a cruz e morrer. Eu vou salvar o meu filho, eu vou proteger o meu filho. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu que Jesus fosse até a cruz. Então Jesus orou e a sua resposta dessa oração também foi não. Então tem vezes na nossa vida que nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos buscar, mas parece que a resposta vai ser não. Deus vai rejeitar a nossa oração. Porque a oração, para ela se realizar na nossa vida, a resposta dessa oração vir na nossa vida, ela tem que estar em concordância com a vontade de Deus. Ela tem que estar em concordância com a vontade de Deus. Ela tem que estar em concordância com a vontade de Deus. Muitas das vezes você tem orado, você tem buscado a Deus. E 3 coisas vão determinar a resposta da tua oração. 3 coisas vão determinar. A primeira coisa que eu quero falar nessa noite, que determina em grande parte a resposta da nossa oração, que determina se vamos receber ou não a resposta da parte de Deus, a primeira coisa é o tempo. O tempo. A Bíblia diz que debaixo do sol, Deus determinou um tempo para todas as coisas. Ele disse que existe um tempo de nascer, existe um tempo de morrer. Existe um tempo de semear, existe um tempo de colher. Então eu quero te dizer que Deus preparou um tempo para todas as coisas. Se existe um tempo para nós chorarmos, se existe um tempo para nós nos lamentarmos, ficarmos tristes, Deus também preparou um tempo para nós nos alegrarmos. Deus também preparou um tempo para nós colhermos tudo aquilo que nós semeamos. Deus preparou um tempo para nós nos alegrarmos, para nós nos regozijarmos nele. Existe um tempo para todas as coisas e Deus preparou um tempo determinado para você. Se calhar você tem orado, você tem buscado e parece que Deus não tem respondido a tua oração. O que eu quero te dizer nessa noite não é que Deus está rejeitando a tua oração. Número 1, pode ser a questão do tempo. A questão do tempo. A Bíblia diz que Deus falou para Abacuque. Abacuque escreve essa profecia. Deus liberou uma palavra profética para Abacuque e disse: escreve essa profecia. E o Senhor falou para ele: porque no tempo determinado ela se cumprirá. Então nós vemos que toda promessa de Deus na nossa vida, ela tem um tempo para ela se cumprir. Ela tem um tempo determinado para ela se cumprir. Por isso é que uma vez preguei numa igreja, eu disse que o teu milagre tem um ano, tem uma data, e tem uma hora, e tem um lugar para acontecer. O teu milagre foi determinado por Deus. A tua visitação tem um tempo determinado por Deus. Você tem orado, você tem buscado. Eu quero te encorajar nessa noite, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que o teu tempo vai chegar. Que Deus preparou um tempo para tudo nessa vida. Uma vez eu tinha uns 16 anos e eu não tinha barbas com 16 anos. Não tinha nem um pouco. E todos os meus amigos que tinham a minha idade já tinham barba. E eu queria, de todas as formas, ser barbudo. Eu queria ter uma barbinha como eu tenho um pouquinho hoje. Vocês veem que eu não tenho muito, mas eu queria ter uma barba. Mas não importa se eu for orar e pedir a Deus: Deus, eu quero ter barba. A barba não vai crescer, porque ainda não é o tempo da barba crescer. Perdão, na época eu tinha 14 anos. Não é o tempo da barba crescer. Por quê? Porque o meu corpo ainda não está preparado. Imagina uma criança de 14 anos cheio de barba, vai parecer um monstro. As pessoas vão olhar para essa criança: mas como é que essa criança tem tanta barba? Essa criança é muito precoce. Muitas das vezes quando a gente vê um bebê que nasceu agora e já tem dente, a gente estranha. A gente fala: como é que um bebê tão pequeno já tem dente? Ainda não chegou o tempo. Porque todas as coisas têm o seu tempo. Assim como eu era mais novo, eu queria ter barba. Não era o tempo
Por mais que eu ore, por mais que eu jejue, a barba não vai crescer, porque não é o tempo de Deus para que isso aconteça na minha vida. Porque o meu corpo não está preparado para isso. O meu corpo, a minha genética não tem preparação para isso. E isso acontece muitas das vezes na nossa vida. Nós queremos viver certas coisas, nós oramos por certas coisas, mas a gente ainda não tem maturidade para isso, a gente não está preparado para isso. Então existem certas orações que você tem feito, parece que a resposta não tem vindo, porque o Eterno, Ele está te preparando. O Senhor está te preparando para você viver o milagre, o Senhor está te preparando para você receber o teu milagre, o Senhor está te preparando para você viver tudo aquilo que Ele preparou para você. Não adianta orar, não adianta clamar, se o tempo não chegar, as coisas não vão acontecer. Então tem certas orações que você tem feito, você tem se lamentado, meu Deus, por que o Senhor não está me respondido? Porque é a questão do tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, eu quero te afirmar algo, que o tempo de Deus chegará na sua vida. Se você ler a Bíblia, eu amo este versículo, um dos versículos que eu amo na Bíblia, que é o livro de Salmos. Se você abrir lá no livro de Salmos, a partir do capítulo de número, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Na lei do Senhor ele medita de dia e noite. E a Bíblia diz, ele é como uma árvore. Ele é como uma árvore. A pessoa que tem o Senhor, a pessoa que ouve da parte do Senhor, ele é como uma árvore plantada à beira das águas, que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto faz prosperará. A Bíblia está dizendo que você, como uma planta que foi plantada junto ao ribeiro, que dá fruto na estação própria. Deus preparou a tua estação, Deus preparou um tempo para você. Ana, Deus abençoe grandemente. Deus preparou um tempo para você. Deus preparou um tempo de visitação, Deus preparou um tempo de consolação para você. Deus preparou um tempo que Ele vai mudar tudo na sua vida. Assim como essa árvore, a Bíblia diz, que você como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto na estação própria. E presta atenção, a Bíblia diz, tudo quanto você fizer prosperará. Mas quando você estiver no tempo certo de Deus, quando você estiver na hora certa de Deus, a Bíblia revela que José, ele recebeu um vestido do seu pai, e essa roupa que ele recebeu do seu pai tinha muitas cores, era um arco-íris praticamente aquilo, tinha muitas cores na roupa de José. E Deus me revelou uma vez que essas cores representavam dimensões, cada dimensão da vida dele. Em cada etapa da vida dele, ele revelava uma cor. Porque a roupa ou vestido que o pai fez para ele representa um manto. Representa o manto. O que é o manto? O manto é a cobertura, serve para te cobrir. Representa a cobertura de Deus, representa o poder de Deus, representa a graça de Deus, representa o favor de Deus. Então a Bíblia diz que o pai dele preparou uma roupa de muitas cores. E em cada fase da vida dele, ele manifestava uma cor. Quando ele estava na casa do seu pai, ele manifestou a dimensão de sonhar. Mas quando ele chegou na casa de Potifar, ele manifestou a dimensão de gerir. Aleluia. Quando ele chegou na prisão, ele recebe a dimensão de interpretar sonhos. Quando ele entra na casa de Faraó, ele manifesta mais uma vez a dimensão da sabedoria e da interpretação de sonho. Glória a Deus. Mas quando ele entra e se torna um primeiro-ministro, ele manifesta a dimensão para reinar. Aleluia. Então na nossa vida nós somos como José, que recebemos um vestido de muitas cores. E em determinadas áreas da nossa vida, ou determinadas épocas da nossa vida, Deus vai nos levar a manifestar certas capacidades em certas épocas. Aleluia. Então existem certos dons que Deus colocou dentro de você, que ainda não se manifestaram, porque você ainda está na casa de Jacó. Está entendendo o que eu estou falando? Mas quando a Bíblia diz que José saiu na casa de Jacó, ele já não manifesta mais somente
somente a capacidade de entender os sonhos, mas ele manifesta agora a capacidade de administrar. Quando ele entra na prisão, ele não manifesta a sua capacidade de administrar, mas ele manifesta a capacidade de interpretar sonhos. Em cada fase da vida dele, Deus liberava uma graça, porque era o tempo determinado, era o tempo preparado para Deus, para que esses dons se manifestassem na sua vida, de igual modo na sua vida. Você pode orar, você pode buscar, mas existe um fator que nos prende, chama-se o tempo. Enquanto o tempo de Deus não chegar, certas coisas não vão acontecer na sua vida. Mas a Bíblia fala sobre os filhos de Isacar, que tinham a capacidade de compreender o tempo e as estações, e sabiam o que fazer em todos os momentos. Essa tribo, eles tinham uma unção de compreender o tempo. Muitas pessoas, o tempo da bênção, o tempo da visitação de Deus, para eles já chegou, mas eles não sabem discernir o tempo de Deus para suas vidas. Por isso existe aquele tempo que vem de Deus, mas existe aquele tempo que nós podemos provocar através da declaração profética. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei que situação você tem vivido, mas através da tua declaração as coisas podem mudar, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é luz e é lâmpada para os nossos caminhos, e Deus está por detrás da palavra do seu servo para fazer cumprir. Então você pode mudar a situação que você tem vivido. Você pode mudar a situação que você está experimentando através da declaração profética, através de falar a palavra de Deus, de profetizar a palavra de Deus. Existem certas coisas que não estão acontecendo na sua vida porque ainda não chegou o tempo. Não fique triste. Continue orando, continue buscando. Deus preparou um tempo para todas as coisas. A Bíblia fala sobre tempos determinados, que Deus determinou um tempo para todas as coisas debaixo da terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O tempo está chegando que Deus vai manifestar tudo aquilo que Ele colocou dentro de você. Existem pessoas que nesse momento, você tem um dom, por exemplo, de profecia. As pessoas profetizam isso sobre a sua vida, mas isso não se manifesta. Sabe por quê? Ainda não chegou o tempo de manifestar. Por mais que José tivesse a capacidade de administrar uma casa, na casa do seu pai ele não podia fazer porque ainda não tinha chegado o tempo. Por mais que José tivesse a capacidade de interpretar o sonho, enquanto ele não estiver na prisão, ele não pode interpretar sonhos. E na vida de José existe algo que me admira muito, que José foi parar na prisão sem fazer nada. José era um homem inocente. José era inocente, mas José foi jogado na prisão, meu Deus. José não fez absolutamente nada. José não fez absolutamente nada. Mas José foi parar na prisão. Mas por que ele foi parar na prisão? Porque existem certas prisões que é necessário que nós possamos entrar. Porque se nós não entrarmos na prisão, não vamos encontrar a pessoa que vai nos apresentar a Faraó. Deus vai permitir com que você passe por certas situações constrangedoras. Deus vai permitir que você passe por certas situações de humilhação. Mas por detrás daquela situação humilhante, Deus vai trazer, vai fazer suscitar a bênção da sua vida. Porque a Bíblia diz que José estava dentro da prisão. Aquilo que era por seu mal, Deus tornou isso para o seu bem. Por isso é que a Bíblia diz que tanto o mal quanto o bem coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que ele estava dentro da prisão, mas dentro da prisão ele encontrou o copeiro, ele encontrou o mordomo, e ele interpretou o sonho dentro da prisão, e através desses homens ele se encontrou com Faraó. E a Bíblia diz que Deus fez José pai de Faraó. Aleluia, glória a Deus. José se tornou pai de Faraó. Meu Deus, esse é o espírito da dominação. Eu oro por você. A Bíblia diz: eu vos ordeno que sejais poderosos, que você possa dominar, que você possa dominar na tua empresa, que você possa dominar no teu bairro, que você possa dominar na cidade onde você mora, que você possa dominar em todas as áreas que você esteja, que o espírito da dominação esteja sobre você, porque a Bíblia diz que Deus fez de José pai de Faraó. Mas para todas essas coisas acontecer, a Bíblia diz que ele teve que passar. A Bíblia nos mostra que ele passou no processo do tempo. José recebe a promessa de Deus com 16 a 7 anos.
Mas a promessa de Deus vai se cumprir na vida de José com 30 anos. Com 30 anos. Quase 15 anos, 14 anos depois, a promessa de Deus vai se cumprir. Amados, creiam no poder de Deus. Creiam na graça de Deus, que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. A primeira coisa que impede a nossa oração de se cumprir é a questão do tempo. O tempo de Deus. Aleluia. Mas a segunda coisa que pode impedir a nossa oração de não ser respondida é Tiago, que eu queria ler. O apóstolo Tiago diz: vós orais e não recebeis, porque orais mal. A Bíblia diz: estamos orando, mas não estamos recebendo, porque nós estamos a orar mal. O que significa orar mal? Tiago revela que pessoas estão orando pedindo coisas por causa das suas vaidades. Existem pessoas que estão pedindo bênçãos materiais para Deus, tudo porque quer se comparar a alguém. Tudo porque quer se comparar a Cicrano, a Beltrano. Deus me manda te dizer nessa noite que você não é igual a ninguém. Você é igual a você mesmo. Você é superior a você mesmo. Você é inferior a você mesmo. Ninguém é igual a você. Você não está num concurso. Você não está num concurso para você se comparar com alguém que casou antes de você ou que teve coisas antes de você. É o tempo de Deus para a vida dele. Mas o teu tempo também vai chegar. A tua hora também vai chegar. A bênção de Deus sobre a sua vida vai chegar. Então a segunda coisa que impede com que a nossa oração rasgue os céus são as motivações da nossa oração. O que tem te motivado você a orar? O que tem te motivado você buscar a Deus? O que tem te motivado a você a pedir isso? O que tem te motivado você pedir esse dom espiritual a Deus? O que tem te motivado você pedir o dom da profecia? Por que você quer o dom da libertação? Por que você quer o dom da palavra? Por que você quer a palavra da ciência? Por que você quer o dom de discernimento? Por que você quer a palavra da sabedoria? Por que você quer o dom de milagre? Por que você quer o dom de cura? Por quê? Jesus responde: diz: o Espírito do Eterno está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Ele me ungiu para. Toda unção, quando ela desce na nossa vida, ela tem que vir por um propósito, por um objetivo. Mas qual é o objetivo que você quer essa coisa que você está pedindo de Deus? Porque antes de Deus responder a sua oração, Ele vai ver a natureza, ou seja, a motivação da natureza da tua oração. O que está te motivando para você pedir isso? Existem pessoas que querem e pedem a Deus para ser usado por Deus para mostrar a outras pessoas. Mas Jesus disse que Ele foi ungido para libertar. Esse foi o objetivo da unção dele. Você quer unção para o quê? Toda unção tem um propósito. A Bíblia diz, nos mostra que a unção é a capacidade de Deus dado a um homem para cumprir uma missão. It's the grace of God. É a graça de Deus. Give to somebody, dado a alguém, to fulfill an assignment, para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão. Por que você quer? Por que você está orando? Por que você está pedindo isso? Deus vai ver a motivação. Mude as motivações do teu coração. Mude as motivações do teu coração e a resposta de Deus virá. Mude as motivações da tua oração e Deus vai te responder. Não ore porque Deus está fazendo na vida do outro. Não peça algo porque Deus está fazendo na vida do outro. Mas peça porque você precisa para servir o reino de Deus. Se os objetivos da sua oração for para servir o reino de Deus, Deus vai operar. Deus vai fazer. Como eu dizia, existem certas orações que nós não recebemos a resposta porque ainda não é o tempo de Deus. Existem certos momentos que você vai orar na sua vida e Deus vai te falar não. Jesus ouviu um não da parte de Deus. Ele disse: Senhor, eu te peço
que faça passar de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Deus falou, não, o cálice não vai passar, você vai morrer. Então nós também, quando nós oramos, Deus pode dizer não. A Bíblia diz, Davi orou, pediu que o seu filho não morresse, o filho morreu. Davi ouviu um não. Então você também pode ouvir um não. Mas quando Deus te diz não, significa duas coisas. Número um, ou pode ser que ainda não chegou o tempo. Número dois, ou que a motivação, ou a natureza da motivação da tua oração não é boa. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente, pastor Bolivário. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe poderosamente. Então, o Eterno, ele vai ver a motivação da tua oração. A motivação. O que tem te motivado a orar? O que tem te motivado a buscar? Tiago está dizendo, vocês estão a orar? Não estão recebendo porque estão orando mal para gastar nos seus deleites. Mude a motivação da tua oração. Mude os alvos da tua oração. Mude os objetivos da sua oração. Eu vou te dar um segredo. Muitas pessoas que falam comigo, a maioria dos pastores, quando fala comigo, muitas das vezes a gente tem certas conversas, tem sempre essa coisa, como despertar certos dons espirituais. Quais são as chaves? O que fazer? Como despertar os dons espirituais? E eu descobri uma das chaves que desperta o dom profético na nossa vida. Como despertar o dom profético? E uma das maneiras de despertar o dom profético é criando dentro de você o espírito da intercessão. Todo profeta, ele é um intercessor. Ele é um mediador. Porque o profeta é aquele que ouve do céu e transmite na terra o pensamento de Deus para esse tempo e para essa geração. Então, uma pessoa que desenvolve a capacidade intercessora, uma pessoa que desenvolve a capacidade de orar pelos outros, uma pessoa que desenvolve a capacidade de buscar Deus pela nação, uma pessoa que busca a Deus orando em favor de outras pessoas necessitadas, certamente Deus vai manifestar o seu pensamento para esta pessoa. São esses tipos de pessoas que recebem mensagens acerca das nações. São esse tipo de pessoas que recebem mensagem acerca de governantes. São esse tipo de pessoas que recebem mensagem acerca da vida das pessoas. Isso libera o dom profético na vida de alguém. Quando você tem a capacidade, o amor de orar por outras pessoas. Aleluia. Que Deus abençoe abundantemente. A tua oração não foi em vão. A tua oração não tem sido em vão. Deus vai responder a tua oração, mas no tempo dele. Espere o tempo de Deus. Espere a hora de Deus. Amados, Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. O melhor ano da minha vida foi entre fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020. Essa foi a melhor época da minha vida. Porque eu vi Deus respondendo orações. Eu vi Deus cumprindo coisas que Ele me mostrou em sonhos. Eu vi coisas que Deus falou para mim lá atrás, Deus fazendo agora. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Mas o nosso Deus, Ele opera no seu tempo. O nosso Deus, Ele faz no seu tempo. O nosso Deus, Ele trabalha no nosso tempo, no seu tempo. Deus não é amigo do... A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Os seus pensamentos não são os nossos caminhos não são os seus caminhos. Deus trabalha da sua forma. Deus tem uma maneira misteriosa de trabalhar. Deus tem uma maneira misteriosa de nos surpreender. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amados, Deus não vai te abandonar. O que está te deixando triste é a tua saúde. O que tem te deixado triste é as tuas finanças. O que tem te deixado triste? O teu casamento. O que tem te deixado triste? A tua vida sentimental. Amados, Deus está no controle. A Bíblia diz, João estava chorando no Apocalipse. João começou a chorar porque ele disse que não se achou alguém que era digno de desatar os 7 céus.
Mas a Bíblia diz que de repente apareceu um ancião diante de João, que falou para ele: não chores mais. Eis o leão da tribo de Judá. Eis o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que mostrou o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar os céus. A Bíblia diz que quando João levantou os seus olhos para enxergar o leão da tribo de Judá, ele enxergou um cordeiro que estava sentado no trono, para dizer que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas. O nosso Deus, ele domina sobre todas as coisas. O nosso Deus, ele controla os tempos e as estações. O nosso Deus, ele controla o mundo e tudo aquilo que nele há. A Bíblia diz que os céus influenciam a nossa vida na terra. Deus está no controle de tudo. Amado, não chore. Deus vai mudar essa situação para o teu bem. Deus vai mudar essa situação para o teu bem. Marido te abandonou, o noivo te abandonou. Eles foram embora, mas eles não levaram a promessa de Deus que está na sua vida. O Eterno vai cumprir cada palavra que Ele liberou sobre você. O Eterno vai cumprir cada promessa que Ele liberou sobre você. O Eterno vai cumprir cada promessa que Ele liberou sobre os teus filhos, que Ele liberou sobre o seu esposo, que Ele liberou sobre a sua esposa, que Ele liberou sobre a sua casa. O Eterno vai operar, porque o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é bondoso. O nosso Deus é majestoso. Quem é como o Senhor? Quem pode operar como o Senhor? Quem pode transformar como o Senhor? Quem pode restaurar como o Senhor? Não existe outro Deus além do nosso Deus. Amado, eu quero orar por você nessa noite, e eu prometo sem falta que amanhã às 19 horas eu estarei aqui. Às 19 horas sem falta. Amanhã às 19 horas sem falta eu estarei ao vivo no Facebook. Eu estarei ao vivo no Facebook às 19 horas. Na segunda-feira e terça-feira estarei ao vivo no Instagram. Eu quero que você entre amanhã, que você ore comigo. Eu já vi Deus operar milagres através dessas lives. Eu já vi pessoas recebendo portas de emprego através dessas lives. Eu já vi pessoas sendo curadas, pessoas que foram diagnosticadas de enfermidade, que o médico disse que acabou. Deus cura através dessas lives. Eu já vi palavras proféticas que Deus nos inspirou, usou a nossa boca para falar nessas lives, se cumpriram na vida de pessoas. Eu já vi pessoas ganhando bens materiais, carros, coisas que foram liberadas através dessa live. Porque a Bíblia nos mostra que o nosso Deus, ele não está limitado pela internet. O nosso Deus, ele não está limitado pelo tempo. Mesmo através da internet, por intermédio da oração da fé, você pode receber o seu milagre. Mesmo através dessa internet, você que está me ouvindo, você que está debaixo da influência da minha voz, através desse som que está ecoando no seu celular, no seu computador, o poder de Deus pode te tocar aonde você estiver. E Deus tem a capacidade de mudar a situação, de mudar a sua família, de mudar a sua vida, de tocar na sua saúde, de transformar a sua vida. Eu conheço esse Deus. Esse Deus nunca mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele opera. Eu conheço esse Deus. O seu nome é Jeová Rafa. Quando o médico disse que eu tinha problemas no ouvido, que eu não poderia ouvir, que o meu ouvido estava condenado, que eu seria surdo, o médico olhou para mim, ele não acreditou no que ele viu. Quando eu fui para o hospital, ele fez a chapa no meu ouvido, ele viu que estava dentro do meu ouvido, disse: como é que você ouve? Eu falei: eu tenho um Deus que me cura, eu tenho um Deus que me cura. E eu quero profetizar sobre você. Você que o médico disse você está com câncer, você que o médico disse você está com coronavírus, o médico liberou algo sobre a sua vida, mas nessa noite nós vamos decretar os decretos do Senhor sobre você, que sobre si Jesus tomou todas as suas enfermidades. Você não tem direito de ficar doente. O Eterno levou todas as suas enfermidades sobre si. O médico olhou para mim, um jovem que cientificamente falando estava condenado, teria que ter problema na audição, não poderia ouvir perfeitamente, mas o Senhor entrou na minha causa, o Senhor tocou a minha vida, o Senhor transformou a minha vida, o Senhor libertou a minha vida, deu ouvido, deu voz, permitiu que eu ouvisse vozes, permitiu que eu ouvisse os sons, permitiu que eu ouvisse você através do seu poder, porque o nosso Deus tem a capacidade de curar, o nosso Deus tem a capacidade
capacidade de transformar. O Senhor está me dizendo que tem alguém que foi para o hospital e essa pessoa está começando a manifestar essa doença da leucemia, está começando a manifestar. O médico falou com você acerca disso. O poder de Deus está te tocando. Aonde você estiver, existe o poder de cura que está descendo sobre você, que está descendo sobre a sua família, que está descendo sobre a sua casa. Eu oro por todas as pessoas que estão me acompanhando, pessoas que vão entrar mais tarde, que vão ouvir a retrodifusão dessa live. Vocês são abençoados em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que bendito é a vossa casa, bendito é a vossa família, bendito é o teu ventre, bendito é o teu ventre, bendito é a sua casa, bendito é a sua cozinha, bendito é a sua conta, bendito as suas finanças. Tudo quanto você fizer prosperará, porque se a palavra do Eterno, a Bíblia diz que o homem que tem no Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto na estação própria, que as suas folhas não caem. As pessoas vão esperar a sua queda, as pessoas vão esperar você ser destruído, mas você não será destruído, porque a Bíblia diz que as tuas folhas não cairão. As pessoas vão se levantar e vão se cansar, porque a Bíblia diz: tudo quanto você fizer prosperará. Eu declaro a prosperidade do Senhor sobre você, eu declaro a prosperidade do Senhor sobre a sua casa, eu declaro as bênçãos dos filhos de Israel sobre a sua casa, que Arão declarou sobre os primogênitos de Israel. Eu declaro sobre a sua vida que o Eterno resplandeça o seu rosto sobre ti, que sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre o seu emprego, sobre os teus filhos, o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor vai tirar os teus filhos da droga, o Senhor vai tirar o teu filho da prostituição, o Senhor vai tirar os seus filhos daquela prisão, porque o poder de Deus nessa noite está se levantando sobre a sua casa, está se levantando sobre a sua família. O Senhor faz resplandecer o seu rosto de misericórdia sobre ti, e nessa noite Ele te dá paz, shalom. Receba a paz do Senhor no teu espírito, receba a paz do Senhor no teu corpo, receba a paz do Senhor na sua alma, receba a paz do Senhor. Que nada nos separe do amor de Cristo. A Bíblia diz: nada nos separará do amor de Cristo. Que os problemas não te separem de Cristo, que a enfermidade não te separe de Cristo, que a falta não te separe de Cristo, que a falta de dinheiro não te separe de Cristo, porque a Bíblia diz: nada, absolutamente, nem os anjos, nem as profundidades, nem a largura, nada nos separará do amor de Deus. Eu declaro a bênção do Eterno sobre você. Essa noite é uma noite de bênção sobre você. Nessa noite eu declaro que orações que você tem feito, Deus vai te responder por intermédio de sonhos. Deus vai usar, nem que for alguém no Japão, nem que for na China, nem que for na Europa, nem que for na África, para trazer a resposta que você tem buscado. E se você tem buscado uma resposta da parte de Deus, que você quer que Ele fale pessoalmente com você, eu declaro que nessa noite, que a visitação angelical, que a visitação do Eterno chegue até a sua casa, chegue até a sua casa, no teu cômodo, no seu quarto. Eu invoco os seres celestiais, eu invoco as virtudes, eu invoco os anjos nessa noite, que desçam nessa noite, anjos de Deus, anjos que trabalham em favor daqueles que vão herdar o reino dos céus, que desçam nessa noite para trabalhar em favor de você, para abençoar a sua família, em nome de Jesus Cristo. Queridos, amanhã às 19 horas eu estarei aqui. Eu prometo, eu estarei aqui. Eu quero fazer com você uma campanha. Amanhã na sexta-feira, no sábado. Amanhã, sexta-feira, creio que amanhã é sexta-feira. Amanhã, sexta-feira e sábado, vamos orar junto. Eu vou dar algumas instruções proféticas, não abertamente. Não vou falar abertamente, porque o segredo ou seja, o sucesso tem um segredo. Todo sucesso existe um segredo. Eu quero liberar certos segredos com você amanhã. Eu vou te indicar certas coisas que você terá que fazer. E você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua casa, se manifestar nos seus filhos. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, você que está com membros de família que foram cometidos de coronavírus, que o poder de Deus vai tocar eles em casa, o poder de Deus vai tocar eles naquele hospital aonde eles estão. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu declaro sobre a sua casa que não vai faltar pouca coisa, não vai faltar muita coisa, não vai faltar pequena coisa nem grande
coisa, porque o Senhor vai suprir na sua cozinha, o Senhor vai suprir nas suas necessidades, sim, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu declaro que você vai conseguir pagar todas as tuas contas, nem que o Eterno envie um anjo em forma de homem para te visitar, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amanhã às 19 horas, sem falta, esteja aqui, convide alguém, diga: o apóstolo estará ao vivo às 19 horas no Facebook. Estaremos orando por 1 hora e o poder de Deus estará descendo. No sábado novamente estarei ao vivo às 19 horas. Eu não tenho feito lives porque muitas igrejas têm feito live, então tenho deixado outras pessoas fazer live, porque eu sei que Deus fala e usa muitas pessoas, mas o Senhor tocou no meu coração e amanhã às 19 horas eu estarei aqui de volta. No sábado eu estarei aqui de volta. Na segunda-feira estarei no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá, AP Simão Bunga. Na segunda-feira estarei no Instagram, estarei com o apóstolo Éder do Mato Grosso. Estaremos falando sobre guerra de altares. E na terça-feira estarei com o meu convidado, o apóstolo Sandro, também no Instagram. Estaremos falando sobre os 4 altares de Abraão, e o Senhor estará abençoando grandemente a sua vida e poderosamente. Creia no poder de Deus, creia na unção de Deus. Eu declaro uma noite abençoada, eu declaro uma noite debaixo do poder de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus. Que o Senhor fale com você por intermédio de sonhos, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Você que tem algo, você que precisa de uma oração específica, quer falar comigo, você pode mandar mensagem no meu inbox, eu vou te responder e a gente vai orar junto, e Deus estará operando maravilhas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos que me acompanharam fielmente nessa noite. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Seja abençoado nessa noite, bendito seja a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe todos que estavam conectados. Deixa eu olhar, deixa eu cumprimentar. Deus abençoe Cibele. Quem mais está aí? Deus abençoe Zana Santos. Deus abençoe Carol da Luz Cive, aleluia. Deus abençoe Pastor Basílio, Deus abençoe Céu, Deus abençoe Ana, Deus abençoe Rafael, Deus abençoe Diogo, Deus abençoe todos que estavam conectados nessa noite, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E nos ajude também, se você está aí, se inscreva no nosso canal no YouTube. Tudo é AP Simão Bunga, tanto no YouTube, tanto no Instagram, Facebook, AP Simão Bunga. Estaremos fazendo lives, daqui a pouco estaremos começando certos estudos pelo YouTube. Deus tem nos dado graça, temos gerado ferramentas, para fazer essas coisas, como vocês podem ver, e cremos que o Senhor vai nos abençoar grandemente.